Olá, tudo bem? Sou o professor Galeno Coelho, ensinando matemática e física para todos aqueles que querem aprender. Então vem comigo que você aprende. Olá, tudo bem? Sou o professor Galeno Coelho, professor de matemática e física. Tá aí minhas redes sociais, meu canal no YouTube. Não deixe de se inscrever, não deixe de seguir, não deixe de apoiar. Essa matéria é em especial para o terceiro ano. Os alunos aí estão em preparação para a prova paulista, Enem, vestibular, enfim. Embora não estou dando aula para os terceiros anos, este ano, né? Mas, como eu tenho alunos que eram do segundo ano passado, que dei aula e agora estão no terceiro, estou aqui para, junto, resolver ajudar vocês a se preparar para essas provas que irão ocorrer, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido, tenham assimilado bastante conhecimento. Tudo aquilo que eu passei em sala de aula anos anteriores para os meus alunos, né, presenciais, está sendo cobrado deles agora também. Não seria diferente. Essa pergunta aqui é muito simples, muito fácil de ser resolvida. Ah, mas você fala isso porque você é professor. Não, não é porque eu sou professor, não. Porque isso é treinado e preparado em sala de aula constantemente, né? Então, tanto eu quanto outros professores trabalham isso em sala de aula com os alunos. Então, preparando essa matéria, eu pude identificar aqui 3 campos que essa pergunta aqui está exigindo dos alunos, tá bom? Eu espero que o seu professor presencial também tenha destacado isso para vocês. Primeiramente é o pensamento algébrico. Então, o pensamento de montar isso aqui, fazer a leitura da álgebra, tá? Então, trocar os números por letra. Esse pensamento algébrico vai ser exigido de você aqui nessa questão, tá bom? O segundo ponto que esse exercício vai exigir do aluno é a simplificação. Então, ele precisa simplificar. E o último passo, executar. Tá bom? Então, eu vou passar para vocês de um modo bem calmo, bem tranquilo. Primeiramente, etapa por etapa, o pensamento algébrico. Tá bom? Assim vocês vão vendo passo a passo. Um exercício, ele, assim como eu ensinei para vocês em sala de aula, antes de tudo, antes de você tentar resolver, você precisa saber se identificar aonde o exercício se encontra. O exercício está no meio, está no começo, está no meio ou está no fim. Então, tem exercício que você vai resolver prontamente. Você já leu, identificou, resolveu. Tem exercício como esse que ele vai exigir de você diversas competências, diversas habilidades. Lembrando que numa prova como Enem, Saresp, Desp, enfim, Fuvest, você não vai gabaritar a prova, tá bom? Você não vai gabaritar, não é esse o objetivo. Então, você vai ter que escolher quais alternativas você vai responder e quais você vai descartar, tá? Então, qual que é o ideal? O ideal é você ir direto naquelas alternativas que você já consegue identificar e responder. Essa aqui seria uma alternativa, no meu caso, eu acho que eu deixaria ela, não responderia ela, porque aqui ela vai consumir tempo, tá bom? Vai consumir tempo, energia, vamos demorar um tempinho para responder ela. Mas, é que nem eu falei, às vezes o que é fácil para um é difícil para outro, enfim, cada um vai ver o que é melhor para si, tá bom? Vamos lá? Vamos, primeiro passo, pensamento algébrico. Vamos lá, vamos ler essa pergunta e vamos ter o pensamento algébrico. Aí fala que uma loja vende semanalmente X relógio.
Então esse x, ele foi trocar, ele era um número, certo? E no lugar desse número colocou o x. Quando o seu preço por unidade P em reais é expresso por preço é igual 600 menos 10x. A receita semanal de vendas desse produto é 5.000 para 2 valores de P. Então aqui colocou o valor, nós temos o x que substituiu o número, nós temos aqui o P, quando seu preço por unidade P em reais é expresso por o preço do produto, né, que é x, vezes esse valor aqui e tal. A receita semanal de venda desse produto é a receita total 5.000 para 2 valores de P. Então vamos lá, o meu pensamento algébrico. Então eu já tenho o valor de P aqui, que é 5.000. Tudo isso é igual. Eu tenho que lembrar que o X relógio, olha só, X relógio. Qual é o preço do X relógio? Esse daqui. O X, eu não tenho um número de quantidade, mas eu tenho o preço do relógio, que é esse aqui, ó. Essa é a fórmula. Menos 10 vezes o X, que é esse cara aqui, né, ó. Então, esse meu pensamento algébrico, eu tenho que ter ele, tá? Para que eu possa resolver. Então, por isso que ele é um exercício maçante, passo a passo. Eu tenho que ler, eu tenho que entender qual conhecimento adquirido que eu absorvi toda a minha vida escolar, qual conhecimento que eu vou usar, qual o conhecimento que eu vou adquirir, enfim. Então ele é um forte candidato, esse tipo de pergunta é um forte candidato para você deixar para lá, para você não responder mesmo, né? Da minha opinião, né? Cada um tem a sua. Na minha opinião, eu não responderia essa pergunta, visto a demanda de muito tempo. E eu focaria naquelas perguntas que eu prontamente já li, entendi e já respondi. Então, muito bem. Aqui eu já sei que eu vou fazer uma distributiva. Tem mais alguma coisa para eu fazer? Ah, eu vi o zero. Eu vou cortar zero aqui, e vou cortar zero aqui, e vou cortar zero aqui. Então, continuando, vai ficar 500, porque é o princípio da igualdade, né? Então, se eu tiro algo de um lado, eu também tenho que tirar do outro, e aí vai ter o princípio da igualdade e vai ficar igual, né? Então, x vezes 60 é 60x. X vezes x é x ao quadrado. 1 não precisa pôr, né? Não precisa pôr. Muito bem. Então aqui eu já tenho lá no primeiro ano, lá no segundo ano, normalmente lá no oitavo ano, nono ano já começa as equações do segundo grau. Na verdade eu já comecei até no sétimo ano, já passar isso para os meus alunos. Você já começa a introduzir essa ideia de equação do segundo grau lá no sétimo ano. Aí vem sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo. Aí, tudo isso tem que ser igual a zero, porque eu tenho uma equação. Então, tudo que está desse lado tem que passar para o outro. Então, vai ficar x ao quadrado, né? Ele está negativo, passa positivo. O 60x que está positivo fica negativo. E o 500 que já está do outro lado positivo permanece. E tudo isso tem que ser igual a zero. Ótimo. Aí entro de novo na equação do segundo grau. Aí vou lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Coisa que vocês já estão careca de saber, que eu já ensinei isso para vocês, né? Então delta é igual, quem é b ao quadrado? 60, né? Ele vai ficar positivo. Embora tenha negativo, ele está ao quadrado, ele vai ficar positivo. Menos 4 vezes o A, que é 1, e vezes o C, que é 500.
Então, 6 vezes 6, 36. 3.600. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 500, 2.000. 2.000. Agora, delta é igual 3.600 menos 2.000, 1.600. A raiz de 1.600 é 40. Então, essa aqui já foi a primeira parte. Essa aqui já foi a primeira parte do exercício. Agora vamos lá para a segunda parte. A segunda parte. Lembra que eu ensinei isso para vocês em sala de aula? Normalmente esse exercício aqui vai ter a quarta parte, mas aqui só 50% deles é o suficiente. Então nós iniciamos lá com pensamento algébrico, substituímos, né, as letras por um número, nós não sabemos, e vamos descobrir agora que número que é esse. Fizemos aqui a distributiva, fizemos aqui também a simplificação, tivemos que simplificar, né? Eliminei zero de um lado, fui eliminando os zeros, né? Cortando. Aí já identifiquei que eu tenho uma equação do segundo grau e eu tenho que deixar tudo isso igual a zero e deixar passar isso para o outro lado para a equação ser verdadeira. Então tem que dar zero para você mostrar que ela é verdadeira. Então já fizemos a primeira parte, muito bem, agora vamos fazer a segunda. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta. E tudo isso dividido por 2 vezes o A. X é igual a menos B. B é o 60. Menos com menos é mais, então fica 60. Mais ou menos a raiz de delta, que é 40. Que é 4 vezes 4, 16, né? 2 vezes o A. 2 vezes o A é 2 vezes 1 é 2. Continua. Então aqui eu ensinei isso para vocês em sala de aula. Muito bem. Isso aqui já ensinei também em sala de aula. 2 aqui, 2 aqui. Então eu tenho 60 reais mais 40 forma 100. 100 dividido por 2 é 50. Então o primeiro preço é igual a 50. Agora o segundo preço. 60 menos 40, 20. 20 dividido por 2 é 10. Agora vamos fazer a fórmula, né? Ó, 60 menos, deixa eu separar aqui, 60 menos 10 vezes x. Então, 600 menos 10 vezes 50, 600 menos 50, menos 50 não, menos 500, o preço é 100, certo? 600 menos 500 é 100. Agora deixa eu fazer aqui do outro lado aqui. Agora 600 menos 10 vezes 10. 600 menos 10 vezes 10 é 100. Então o preço vai ser 500. Então o preço é igual a 500. Muito bem. Aí a parte final fala a receita semanal de vendas, os valores para dois valores de P, a soma desses valores é iguais. Aqui não tem, né? Mas eu vou escrever aqui, ó. A soma desses valores é. Então lá no exercício ele pede a soma desses valores.
Então, a soma desses valores é 500 mais 100. 500 mais 100 é 600. Alternativa E. Então, quantas partes esse exercício ele foi necessário para montar toda essa estrutura? Então pergunte-se, vale a pena eu demandar aí 10, 15 minutos, que em média é 5, 6 minutos para cada questão. Então vale a pena eu demandar tempo e energia numa questão que consome muito tempo? Então, primeiramente eu vou fazer aquelas perguntas, aquelas questões, né? Nesse caso aqui de matemática, que consomem menos tempo. Olhei, identifiquei e resolvi. Olhei, identifiquei e resolvi. Assim vou ganhando tempo. Agora, lá no final, né, da prova, à medida que eu vou vendo que o tempo está se esgotando, aí eu vou tentando resolver essas questões que envolvem mais tempo. Aí se você viu que o tempo não deixou, não dá, não permite, aí vocês vão usar a técnica do chute certo. Aí vocês podem até pesquisar aí no YouTube, tá bom? A técnica do chute certo. Então, ou seja, quando você tem lá, digamos que tem 15 questões, só um exemplo, 15 questões de matemática. Dessas 15 questões, você sabe 8 questões, certo? Então sobra 7. Então, dessas 7, 5 você já sabe. Ah, essa aqui eu tenho certeza que é dessas 15, 7 eu acertei. Eu sei a resposta. E as outras demais, o que eu vou fazer? A técnica do chute certo. Então, você vai olhar lá quais foram as probabilidades. Por exemplo, a letra A foi 3 questões. A letra B foi 4. Só um exemplo. Então, qual que é a probabilidade de ser a letra C ou D? Aí você vai todas na letra D, só um exemplo aqui, aí você vai pintar, lógico, lá na prova, todas as letras D. Então, se você acertou 7, a probabilidade de você acertar mais 3 ou 4 é maior. Então, de 7, acertou mais 3 é 10. Então, as outras 5 você sacrificou em detrimento dos outros 3 pontos. Então, é essa a técnica de você acertar mais pontos em função daquilo que você já sabe que você acertou, tá bom? Então, fica a dica aqui, né? Não estou aí em sala de aula com vocês, mas sempre estou aqui gravando vídeo aula para auxiliar vocês, para ajudar a ter esse conhecimento matemático. Então, na hora da prova, vai fazer o Enem, Saresp, Idesp, Provão Paulista, mantenha calma, mantenha a tranquilidade, olhe a pergunta, o que a pergunta exige de mim, vai consumir muito do meu tempo, vale a pena me dedicar a essas perguntas que envolvem mais tempo, que eu tenho que ter mais paciência. Primeiramente o pensamento algébrico, depois estruturar, simplificar, depois estruturar, depois montar, depois ler o resultado, igual aqui pediu para a gente ler o resultado, né? Depois dos cálculos, o resultado não saiu pronto. Eu tinha que fazer a soma desses valores. Então eu fui lá, fiz 600 menos 10 vezes 500, deu 100, vezes 600 menos 10 vezes 10, que deu 100, 600 menos 100 deu 500, 500 mais 600, 100, pronto. Então isso consome tempo e energia. Então fica aqui a dica, fica aqui, né, as sugestões. Então boa preparação para uma boa prova paulista, boa preparação para o Enem, e outras vestibulares que vocês vão participar. Acredito eu também que o seu professor em sala de aula tem instruído, tem ajudado vocês. Em caso de dúvida, não deixe de deixar seu comentário, não deixe de deixar suas sugestões. Pessoal, lembre-se, né? Eu sou o professor Galeno Coelho, professor de Matemática e Física. Tá aí as minhas redes sociais, meu canal no YouTube. Não deixe de se inscrever, não deixe de seguir, não deixe de acompanhar. Desde já, conto com o seu apoio, conto com a sua ajuda. Valeu, um abraço e até mais.